Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidado o Jorge Boim, que é um coach, um mental coach de high performance, e vamos falar também sobre o seu projeto, o Hipnocoaching. Olá, Jorge, bem-vindo. Olá, Muito olá grata, Patrícia, muito grata obrigado. por teres aceito este convite. E eu agradeço o convite. É sempre bom falar do nosso trabalho. Exatamente, esse é o grande objetivo. Eu tive aqui umas semanas em que não consegui fazer este programa e por isso tu vais ter o privilégio de ser a rentrée ao fim de uma pequena pausa. E olha, Jorge, o que é isto de ser um mental coach de high performance? Eh, Isso é uma boa pergunta. Definir o que é o Mental Coach de alta performance é um trabalho um bocadinho difícil, porque nós ficamos muito agarrados aos títulos e no fundo o meu trabalho não se resume a preparar atletas para estarem sempre em alta performance. No entanto, qual é o princípio? O princípio é, ou melhor, o final é ter os atletas preparados para terem melhores desempenhos, ou ter melhores performances, ou ter melhor performance, melhores resultados. Como é que eu faço isso? Partindo do princípio que o atleta é muito mais do que um atleta, que o atleta é uma pessoa, antes de mais nada, e que as dificuldades que ele sente no desporto, sente, grosso modo, em várias áreas da sua vida. Então vamos trabalhar, primeiro que tudo, a pessoa, para depois estar melhor preparado para o desporto, para depois ter melhores performances, para ter melhores resultados. Portanto, de uma forma muito resumida, acho que é isto. Preparar atletas para melhorar a sua performance, mental e emocionalmente. Okay? Ok. Como é que isto tudo surgiu na tua vida? Porque tu, como eu, tínhamos outra profissão antes de nos dedicarmos a estes nossos projetos, àquilo que o nosso coração nos trouxe como chamamento, não é? Que eu acho que contigo Certo. também foi um bocadinho assim. Como é que isto surge na tua vida? Eu trabalhei na banca quase 16 anos, parece, quase 17, já não sei, 16 ou 17 anos, uma coisa por aí. E durante esse período, eu sempre tive muito interesse por coisas mais ou menos espirituais, mais ou menos energéticas, como quiserem pôr as coisas. Por influência dos meus pais, sempre foram áreas que me interessaram muito. E durante o período portanto, sempre fui procurando algumas coisas, quando era mais miúdo, quando era adolescente e tal. E depois, quando comecei a trabalhar, passado uns anos, comecei a sentir interesse por tirar formações mais ligadas, na altura, a terapias energéticas, depois a levar-me um bocadinho mais pelas regressões. Entretanto, descobri a hipnoterapia porque precisava de umas bases mais sólidas para começar a trabalhar com pessoas. Porque isto de trabalhar com pessoas não é só tirar umas formações e depois bora lá. Eu acho, esta é a minha visão. E tens toda a razão. Eh, e então fui à procura dessas bases, encontrei um curso de hipnoterapia na Hipnose Portugal, daquelas coisas que mesmo na mousse era mesmo aquilo que eu estava a precisar. Fui encontrar ali bases muito importantes. E um dia, e sempre pratiquei desporto, não é? E um dia pensei, "Epá, e se eu aplicasse a hipnose ao desporto? Vejo aqui uma ideia capaz de ser interessante." Comecei à procura de informação sobre isso. E descobri que, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão sempre um bocadinho à frente, eles já aplicam a hipnose no desporto, já têm hipnoterapeutas desportivos, desde a década de 70 do Ah, século passado. O primeiro livro que eu li sobre hipnose no desporto foi escrito em 1978. ok. Portanto, pouco depois de eu ter nascido, já havia malta nos Estados Unidos a escrever sobre isto. Eu achei bastante interessante e comecei a explorar mais o tema. Entretanto, como eu disse, estava na banca. O banco onde eu estava começou a fazer uma reestruturação pessoal e, para além daquelas pessoas que eles convidavam para sair, eles disponibilizavam a possibilidade de nós nos candidatarmos a sair com as mesmas regalias. Okay?
E eu, entretanto, na altura, houve ali 2 ou 3 semanas que aconteceram uma série de coisas, como eu costumo dizer, os planetas alinharam-se, e eu já não sei porque aquilo levou-me a um estado de estar completamente farto daquilo. Só faltou darem-me um pontapé no rabo. E eu falei com a Carla, na altura, a minha mulher, e disse, olha, eu, como tu sabes, eu quero ir por aqui, este acho que é o caminho que eu quero fazer profissionalmente, eu ou saio agora do banco, com, com algum sustento, algum suporte, ou nunca mais vou ter a oportunidade para sair. O que é que tu achas? O que é que tu não achas? Ela também trabalhava e trabalha no banco, mas que também está muito ligada a estas coisas e que sempre me apoiou nesta loucura de sair do emprego para a vida, disse, pá, ok, sim senhor, se é isso, tu sentes que é por aí, então vamos embora. Quando saí da banca, isto foi em 2014, no final de 2014, no início de 2015, entretanto já fazia umas coisas, tipo final do dia e tal, acompanhar uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e em 2015 criei a Hipnocoaching, que é a minha marca, é a minha imagem, se tu quiseres. E, portanto, no início de 2015, então, lancei-me completamente nisto, a full time. Entre consultas, entre formações, entre workshops e palestras. Pronto. Tem sido por aí desde nos últimos quase 7 anos. Eu lembro-me quando tu começaste este projeto, aliás, nós na altura falámos sobre isso também, Uhum. eu achei que era muito interessante e, salvo erro, corrigir-me-ás tu se eu estiver errada, tu começaste com malta do futebol, porque era também uma área que tu estavas mais ligado, não era? Ou não? Eu tenho malta de muitos desportos, na verdade. Ok? Não posso dizer que tenha mais pessoas deste desporto ou daquele. Uhum. Já tive fases, já tive mais pessoas ligadas ao futebol, depois tive mais pessoas ligadas ao triatlo, depois entretanto apareceram mais pessoas ligadas ao ciclismo. Tem sido como se tivesse assim um bocadinho, vão andando. Okay? Tenho um grupo de pessoas, felizmente, um bom grupo de pessoas que se vai mantendo ao longo dos anos, e esses englobam vários desportos. No momento não sei precisar, mas diria que andamos aí nos 6, 7, entre ciclismo, triatlo, futebol, artes marciais também já tive, natação, opa, sei lá. Depende, ainda por cima depois vai variando consoante a altura do ano, porque como as épocas são desfasadas, há períodos em que tenho mais pessoas ligadas ao futebol a trabalhar, e há pausas nos desportos individuais, por exemplo, como no final do ano. Por outro lado, quando chegamos a junho, julho, os desportos individuais estão muito mais presentes e são muito mais regulares, mas o pessoal do futebol é muito menos regular porque também temos férias e pré-época, portanto, pá, vai variando aqui. Para que é que as pessoas te procuram? Qual é que é o objetivo? Uh, eu diria que há, grosso modo, 2 grandes áreas. Uma área que são aquelas pessoas que vêm porque acham que têm algo para resolver, ou porque são demasiado ansiosas, ou melhor, porque sentem demasiada ansiedade antes ou durante o desporto. São pessoas que têm quebras de autoconfiança ou de autoestima, por exemplo. Esta é uma grande área. Muita gente vem por estes temas. Perdão. Outra grande área são as pessoas que vêm muito focadas no resultado, ou seja, eu quero atingir isto. Okay? Tenho tudo o resto, tenho toda a preparação física, tenho os nutricionistas, tenho massagistas, tenho todo esse pessoal que trabalha à minha volta, falta-me a parte mental. Okay? Muitas vezes as pessoas não sabem muito bem ao que vêm. Okay? Eu venho trabalhar a minha parte mental, ok. E nós começamos a explorar, começamos a descascar, né? E o que começamos a descobrir é que o que eles vêm na realidade trabalhar é a parte emocional. Claro. Porque eu costumo dizer que o meu trabalho assenta em 3 pilares. É amor próprio, autoestima e autoconfiança.
E isto é válido para o desporto ou para fora do desporto, porque também tenho pessoas que não têm nada a ver com desporto, que vêm só fazer um trabalho emocional completamente fora da área desportiva, ok? De crescimento, de desenvolvimento emocional, de estabilidade emocional, que vêm muitas vezes à procura da felicidade que lhes escapa, nas relações amorosas, essencialmente. Isto também tenho, eu diria que a maior parte das pessoas até para aí, além da parte desportiva. Mas quando eles vêm pelo desporto, e eu uso muito esta frase, que é, vem pelo desporto, fica por tudo o resto, começamos a perceber que aquilo que os traz são sintomas. Sintomas de patologias emocionais, mas patologias que nós precisamos abordar, não é? E que estamos a falar de questões relacionadas com os pais, com a infância, com a adolescência, etc. Não é? Então, o trabalho vai incidir, primeiramente, aí, em dar a essas pessoas, às pessoas que aparecem, esse amor próprio, essa autoestima e essa autoconfiança, para depois começarmos a lidar então com as questões mais diretamente relacionadas com o desporto, mais com os objetivos, com as motivações, com a moralização e a confiança para atingir determinados resultados, etc. Para preparar as provas de uma forma mais específica, mas primeiro que tudo, os 3 pilares. Aí é que é a essência do trabalho. Foi difícil chegares até onde estás hoje, em termos do teu projeto? Foi. Foi e continua sem ser muito fácil, porque, grosso modo, a parte desportiva ainda é difícil de entrar. Aliás, começando de outra forma, Portugal é um país que precisa que vive à conta do rótulo, ok? Ainda vive muito à conta dos rótulos. A minha formação base não é a psicologia. E ao não ser a psicologia, as pessoas olham para quem faz o trabalho que eu faço um bocadinho de lado. Porque se tu não tens formação em psicologia, então tu não tens formação para fazer este tipo de trabalho. Ok? Os psicólogos é que fazem este trabalho. Não são os coaches. Os coaches são aqueles gajos que tiram cursos fáceis, baratos, em qualquer sítio e qualquer bacana lhes dá um diploma. Se isto tem uma componente de verdade, porque há cursos bons e há cursos menos bons, por outro lado, estamos a generalizar uma série de pessoas que são muito competentes no trabalho que fazem e que não merecem esta generalização. Esta é uma vertente. A outra vertente, e já agora, isto é tão verdade que o meu objetivo é, proximamente, fazer uma formação em psicologia desportiva, ok? Não é para me tornar psicólogo, mas para ter a formação em psicologia desportiva, fazer uma espécie de uma pós-graduação, se quiseres. Não só pelo rótulo, mas também pelos conhecimentos que eu sei que isso me vai trazer e por aquilo que vai melhorar o meu trabalho. Isso é o mais importante sempre, não é? Certo. O rótulo é um acréscimo neste caso, mas que é um acréscimo infelizmente ainda muito importante. É, eu acho que nós ainda vivemos num país do senhor doutor, do seu engenheiro e do diploma na parede, que se não estiver lá, és Sim, um Zé Ninguém. exatamente. Sim, isso ainda é muito verdade. Por outro lado, é a resistência que eu sinto na abordagem, por exemplo, a treinadores e a clubes. Eh, Se eu abordar, genericamente falando, há muitas exceções, a verdade seja dita, mas genericamente falando, eu abordo um treinador e digo, olha, nos desportos individuais, por exemplo, olha, tu tens 10 ou 20 atletas, eu acho que faria, se calhar, aqui algum sentido, fazermos sempre uma palestra sobre o que é a preparação mental de um atleta, como é que ele se deve preparar para as provas, quais são os benefícios deste trabalho e criarmos aqui eventualmente uma parceria em que eles têm acesso às consultas de uma forma mais gratuita, mais barata. É, na minha opinião, um bocadinho incompreensível a quantidade de treinadores que nem sequer está disponível para isto. Chama-se ego. Chama-se muito mais do que isso, porque muitas vezes eles temem perder o controlo do processo evolutivo do atleta. Inconscientemente eu acho que temem que os louros deixem de lhes ser reconhecidos,
quando não se trata aqui de pôr louros em lado nenhum, cada um tem o seu trabalho e todos contribuímos para o mesmo, para o atleta, não é para mim, nem é para ele, é para o atleta. E isto tem sido alguma, tenho sentido alguma resistência aqui. A outra parte, e um pouco, é semelhante na dificuldade, é diferente no processo, porque o chegar ao clube e dizer, o que é que acham de nós apresentarmos aos vossos atletas de desportos coletivos e individuais, apresentar isto, apresentar os benefícios, fazer uma palestra, escolham um tema e fazemos aqui uma palestra só para vocês, meia hora, uma hora, o que vocês quiserem. Num estágio, fazemos isto num estágio, algo, sei lá, definir objetivos para a época, como é que podemos envolver os atletas nos objetivos do clube, como é que podemos fazer estas ligações. E o que eu sinto é, se tens o contacto, tudo bem, se tu não tens o contacto, ninguém te liga nenhuma, grosso modo. E esta parte torna a coisa mais difícil. É complicado, porque, como tu sabes, a gente vai bater às portas, bater às portas, bater às portas, e por mais que estejamos mentalmente preparados, as negas também cansam, não é? E nós às vezes precisamos ter, sair um bocadinho, dar um pouco de espaço e de tempo para nós nos regenerarmos e depois podermos voltar à luta. Claro. Aliás, tu sabes, pegando nisso que tu estás a dizer, é muito curioso como eu também sinto que é muito difícil para a grande maioria dos profissionais, e eu aqui especificamente vou falar de saúde e desporto também, não é? Porque Uhum. mesmo os personal trainers e os preparadores físicos, também eu vejo a grande dificuldade que as pessoas têm em trabalhar em equipa. Isto Certo, porquê? Porque eu ao longo dos anos tenho tido cuidado de me rodear de outros profissionais de saúde e não só, que complementam o meu trabalho. E eu não certo. tenho qualquer problema em recomendar A, B ou C, se eu sei que aquela pessoa vai trazer uma mais-valia para melhorar o estado de saúde geral daquele paciente. De Mas a acordo, grande maioria das pessoas não pensa nem como eu, nem como tu. certo. Logo é, venha a mim, venha a mim, venha a mim, porque se eu for dar este meu paciente, sei lá, para o massagista, eu depois vou perdê-lo. E Uhum. eu estou completamente tranquila em relação a isso, e então tem sido interessante que, mesmo isso não sendo fácil de realizar, eu já consegui ao longo destes anos, enquanto profissional de saúde, de me rodear de uma equipa de outros profissionais que nós trabalhamos em conjunto. E os resultados finais são absolutamente fantásticos, ou seja, tens melhores resultados num espaço Sim, de tempo mais curto. E que no fundo é isso que tu estás a tentar fazer de com acordo. clubes e treinadores, não é? Opa, no que toca aos atletas, e como tu disseste bem, a parte do desporto é uma área, não é? Se falarmos na parte da saúde de uma forma mais abrangente, isto também se aplica. Cada um de nós tem uma área de intervenção, ok? E todas as atividades complementares, eh, no caso do desporto, complementares ao treino físico e o treino físico, tudo junto são as áreas ou os profissionais que vão ajudar determinado atleta a ter o sucesso que o atleta quer. Ok? Claro. Não é o que eu quero enquanto coach, ou o que é que a pessoa do lado quer enquanto treinador, ou o que é que a massagista quer, ou o que é que o osteopata quer. Não, é o que é que o atleta quer. Onde é que o atleta quer chegar? E o que é que, como é que eu, o treinador, massagista, etc., nutricionista, por aí fora, conseguimos ajudar aquele atleta a chegar onde quer. O mesmo é válido para as questões de saúde ou para as questões do dia a dia, não é? Porque as pessoas muitas vezes chegam a mim a dizer: epá, eu sou infeliz, quero ser feliz. Tão simples quanto isto, não é? Quero encontrar um parceiro ou uma parceira e quero construir a minha família, etc. E não consigo porque as minhas relações amorosas são todas uma treta. Ok, então vamos fazer a abordagem aqui. Já tive pessoas a quem eu sugeri: olha, eu, para o caso que me está a expor, o que eu sugiro, isto ao fim até de algumas consultas, o que eu sugiro é, vai ter com esta pessoa que faz acupuntura e que eu acho que vai complementar muito bem o trabalho que estamos a fazer aqui. E a pessoa Sim, foi sim, toda sim, contente. Porquê? Porque eu já não consigo
conseguia chegar onde ela precisava que se chegasse. E aquele desequilíbrio energético, bom, as terapias só vão até certo ponto, todas, mesmo as mais Claro. científicas, eh, só vão até certo ponto. Portanto, a hipnose vai até certo ponto, o coaching vai até certo ponto, a partir daí temos as acupunturas e os reikis e as outras coisas deste género, não é? Depois a osteopatia também vai até certo ponto, e por aí fora. Compreender isto não é perder clientes, é trabalhar para o bem da pessoa, que é o que deve ser o nosso trabalho. Aliás, Jorge, Não estou a os trabalhar. grandes, desculpa te interromper, estava-te a dizer que os grandes Diz. atletas, pá, sei lá, eu dou-te como exemplo um Roger Federer, um Djokovic a nível do ténis, um Cristiano Ronaldo Uhum. a nível de futebol, um Messi, ou seja o que for, são tipos que por trás deles têm uma máquina, que é o que eu lhes Certo, costumo dizer, uma máquina tem pessoal que os apoiam em todas as áreas, tem um nutricionista, um psicólogo que está lá sempre, tem o preparador físico, tem o treinador, tem o cozinhar, alguns deles. Depois certo, tem o tipo que gera as finanças para eles não se terem que preocupar com isso. Tem o tipo que só trata da parte do marketing deles, um que só trata da imagem, um que só trata de não sei o quê. E parecendo que não, é disso que nós estamos a falar, que é todos em sim, conjunto conseguir levar essa pessoa, ou neste caso um atleta, a atingir os objetivos que eles querem. Que é, certo. pode ser o melhor do mundo ou ser o melhor da área dele naquele campeonato ou naquele torneio, seja o que for, não é? Isso estás a dizer é interessante porque isso depois vai entroncar aqui num outro pormenor que eu agora já não sinto tanto, talvez porque tenha mudado a minha abordagem, mas que quando iniciei isto em full time senti muito. A resistência do próprio atleta. Ok. E o atleta diz, eu não preciso. E eu lembro que um dia me perguntaram, um treinador que eu conheço há muito tempo, que um dia me perguntou, epá, mas quem é que precisa do que tu fazes? Eu disse, precisar? Ninguém. Beneficiar com o trabalho que eu faço, toda a gente. E a diferença é esta, não é uma necessidade, é algo que te ajuda a ser melhor. E a ser melhor não é ser mais, é ser melhor. E o ser melhor aqui é melhor a todos os níveis. É mais estabilizado e mais equilibrado emocionalmente, é mais tranquilo e mais calmo, mais ponderado, eh, sei lá, mais relaxado, se quiseres, não num sentido negativo, mas mais descontraído por aí. Mais É focado. libertar-te da ansiedade, mais focado, com mais concentração, com mais atenção. Como se focares, para além de ser mais focado, é estares focado nas coisas certas, nas coisas que são positivas para ti. Eh, Eu posso estar muito focado, mas se eu me focar na dor, eu vou sofrer. Não é? Então Claro. eu tenho que aprender a não me focar na dor, a focar noutro tipo de coisas. Não é? E mesmo que me doe, sabendo que aquilo lá está, por exemplo, continuando na parte do desporto. Mas ainda há um bocadinho esta resistência dos atletas do precisar ou não precisar. E tu estavas a falar do Ronaldo, do Federer e outros. O que é que se nota muito? Nós, comuns mortais, bebemos, especialmente no desporto, dessas referências. O que eles fazem, nós replicamos, enquanto atletas amadores, não é? Em todos os desportos, é assim. Se o Kipchoge não tivesse feito abaixo das 2 horas da maratona nos Nike XPTO, os Nike XPTO não vendiam como vendem agora. Vendiam muito menos. Porque é mesmo assim. Só que é muito fácil dizer eu comprei uns Nike XPTO ou eu tenho um osteopata não sei o quê, ou o meu nutricionista é não sei quem, do que dizer o meu psicólogo é este fulano ou o meu coach é aquele fulano. Porque isto ir aos psicólogos é só para malucos. Isto ir aos coaches não funciona. Percebes o que eu quero dizer? Há muito este estigma, né? E as pessoas, como ainda não se fala, começa a falar-se cada vez mais, felizmente, e fala-se cada vez mais. Mas a abertura para falar do tema ainda não é assim tão grande como falar de massagem, de nutrição e de outras atividades complementares. Ainda há um bocadinho esta resistência para compreender os benefícios do trabalho.
E depois, muitas vezes acontece as pessoas virem para preparar uma competição. Eu tenho um protocolo criado, um processo que eu próprio criei para fazer a preparação de uma prova. A pessoa se vem, senta-se e diz: eu vou ter prova no domingo e eu quero preparar aquela prova exclusivamente, não quero fazer mais nada. Ok, vamos a isso. 2 horas de consulta, está preparado. Só dá para aquilo, não dá para mais. Mas é um começo. Se calhar para muitos é um começo. Certo, e eu conheço, tenho pessoas hoje que vieram assim, fizeram a primeira prova, aquilo correu tão bem que vieram depois e foram continuando. Ainda há casos de pessoas que só aparecem para preparar uma prova. Vêm, preparam a sua prova e não fazem rigorosamente mais nada, não trabalham rigorosamente mais nada. Tudo bem, é como as pessoas querem. Eu só falo no tema na primeira consulta. Se a pessoa não está disponível ou não quer ou não lhe apetece, eu não volto a falar no tema. Ou seja, eu não volto a dizer: olha, tu precisas trabalhar isto tudo e aquilo tudo. Não, isso a pessoa já sabe, eu já lhe disse, quando estiver disponível, quiser e lhe apetecer, aparece e trabalhamos o resto. Se não, fazemos só as provas. É sinal que isto traz benefícios. É sinal que as pessoas ganham mesmo quando o trabalho é feito de uma forma pontual e não de uma forma contínua. Não é? E o meu trabalho, como o teu e como todos os outros, isto quando é feito de uma forma continuada tem muito mais sucesso do que quando a pessoa só vai ter contigo porque lhe dão as costas. Não é? Se a Como pessoa é for lá óbvio. fazer manutenção, pronto. Mas ainda se nota um bocadinho esta resistência em alguns atletas e em alguns desportos. Há uns mais resistentes do que outros. Entretanto, eu estou-te aqui a ouvir falar e as questões vão-me surgindo. Tu notas algum padrão de necessidade em termos de preparação, vá lá, mental e emocional, de um atleta de um desporto individual versus um atleta de um desporto coletivo? Há diferenças naquilo que eles procuram, que eles necessitam em termos de apoio? Não, acho que não. Acho que não. Eh, o atleta, como eu disse há pouco, se tu quiseres, há três temas: ansiedade, confiança e atingir objetivos. É isto de onde eles partem. Ok? Porque é o que é para eles fácil identificar. É fácil identificar se eu me sinto ansioso, é fácil eu identificar se tenho ou não confiança para fazer algo e é fácil para mim identificar os objetivos que eu não estou a atingir e que quero atingir. Portanto, eles acabam por partir todos um bocadinho daí. Aqui a diferença é que objetivos estamos a falar e que contexto estamos a falar. Há, sim, e eu noto isso, mais pressão no futebol, não é nos desportos coletivos, é no futebol, do que há nas outras modalidades. Mas há, porque umas vezes é o atleta que se coloca essa pressão, outras vezes são os treinadores, outras vezes são os pais que colocam essa pressão, porque o futebol tem muito isto de todos querem ser o próximo Cristiano Ronaldo, o próximo Messi, o próximo Figo, não é? E nem toda a gente lá vai chegar. Chegam lá uns poucos pequenos superdotados, sobredotados, e que têm um dom acima dos outros e uma capacidade de trabalho e dedicação acima dos outros. Pronto, são uma pequenina elite. No entanto, a pressão para lá chegar existe muito, desde tenra idade. E isto é uma coisa que eu começo a notar. A procura deste tipo de trabalho começa a fazer-se cada vez mais cedo. Eu, quando comecei, tinha atletas já mais velhos, 20 e tal, 30 anos, e eu agora começo a ter atletas de 14, 15, 16 anos, por exemplo. É curioso tu estares a falar dessa pressão no desporto, porque eu volto e meia, quando há assim comentários sobre certos atletas, grandes nomes, não é? Figuras desportivas nas suas áreas, eu gosto muito de ver.
E realmente há uma coisa que é transversal, seja em que desporto for, mas eu aqui vejo muito nos ginastas de alta competição, olímpicos, jogadores como jogadores do NBA ou futebol, que essa pressão que tu falas é uma pressão que os acompanha numa vida inteira desportiva, especialmente se eles forem os melhores, ou se eles quiserem almejarem serem os melhores e muitas vezes até chegam lá. E aquilo que é interessante é ver como grandes atletas acabam por se perder ou por fazer um crash quando atingem determinado patamar, sei lá, ser número um do mundo em ténis. Estou-me a lembrar da Mónica Seles, certo. por exemplo, que às tantas aquilo estourou a parte emocional dela porque a pressão era tão grande, tão grande, tão grande, que chega a uma determinada altura que eles já não conseguem lidar com isso. Uhum. De que forma é que tu consegues ajudar estes miúdos que se estão a formar e que também têm que lidar com a sua expectativa, não é? A expectativa deles e a expectativa de todas essas pessoas que tu referiste. Como é que se trabalha isto para eles simplesmente Eh, não pifarem? ok, deixa-me fazer aqui um pequeno contexto. Nós muitas vezes estamos a falar, e tem sido recente, aliás, nestes Jogos Olímpicos houve várias pessoas a falar disso, da questão de saúde mental, etc. Nós olhamos, por exemplo, para uns Jogos Olímpicos e para o desporto em geral, mas agarremos nisto como exemplo. Para nós termos sucesso ao ponto de ganharmos uma medalha olímpica, há uma componente que não pode nunca falhar, que é a componente física, Claro. ok? Eu tenho que estar numa altura em que fisicamente eu esteja no meu auge. E eu, para estar no meu auge físico, estou numa idade compreendida, grosso modo, entre os 17 e os 25 anos, ok? Uhum. Mais coisa, menos coisa. Isto depois varia naturalmente de desporto para desporto, mas de uma forma muito geral, isto anda mais ou menos aqui neste intervalo. Para eu ser medalhado olímpico, eu levo, sem grandes exageros, 10 anos de treino. E levo 10 anos de treino a treinar 20 ou mais horas por semana. Portanto, estamos a falar de 3 horas por dia de treino. Ora, imaginemos 3 horas ou mais de treino por dia para uma criança com 10 anos. Sim, Vai é para a imenso. escola, vai para a escola, sai da escola, vai treinar, treina 3 horas, chega a casa às 9 e às 10 da noite, está meia hora com os pais, porque está a jantar àquela hora, não brinca, porque não brinca, treina e vai dormir. E no dia a seguir acorda às 6 ou às 7 da manhã e repete tudo de novo. E Uhum. no fim de semana faz mais horas de treino, faz 5, 6, 7 horas de treino. Ok? Estamos a falar de pessoas que dos 10 anos aos 17 ou aos 20 não fazem outra coisa senão treinar. Não brincam, não saem à noite, têm alimentações altamente rigorosas, têm uma série de coisas que faz com que eles não sejam, não tenham tempo para ser crianças, que é uma coisa que lhes faz muita falta. Ah, claro. Ao longo deste tempo, destes anos todos, essa pressão vai aumentando, porque eles não têm escape, eles não libertam, aquilo vai acumulando. É a pressão do treino, é a pressão das aulas, é a pressão das provas, é a pressão dos resultados. Ok. Como é que se trabalha isto? Para já, dar-lhes ferramentas para eles poderem, nem que seja 10, 15, 30 minutos por dia, ir lá para o seu mundo e libertarem-se. Ok? Fazer meditação, fazer respiração. Eu costumo dizer que há sempre tempo para fazer os exercícios que eu peço para eles fazerem, nem que seja na casa de banho. Vão para a casa de banho, fechem a porta. Em vez de estarem a olhar para o telemóvel, façam o exercício. Tudo bem, ninguém vos chateia. Para mim dá-me igual se fazem de manhã, à tarde, à noite, ou na casa de banho ou na cama. Para mim, só têm a ganhar com isto. Outra coisa importante para eles começarem a libertar-se dessa pressão é onde é que está o foco deles. Está no resultado ou está na performance? Quando nós estamos a olhar para o resultado, nós limitamos a eu acertei ou eu falhei. Eu tive sucesso ou insucesso. Quando eu olho para a performance, eu quando chego ao fim da prova posso dizer atingi ou não atingi o meu objetivo,
Porquê? Fiz tudo o que podia fazer, a minha performance foi boa, é porque normalmente eu não vou para as competições sozinho, eu tenho outros atletas a competir comigo. Claro, E esses atletas podem estar num momento de forma melhor que o meu, naquele dia saiu tudo perfeito, eu posso ter dormido mal por qualquer razão, posso ter estado doente na semana anterior, sei lá, há inúmeras razões, não é? E o inverso também é verdade. Eu não sei se a pessoa que está do outro lado teve uma lesão ou não, se a pessoa que está do outro lado dormiu bem ou não, não é? Portanto, começar a focar a atenção destes atletas na performance, porque o resultado é consequência da performance. claro. Se eu tiver um bom desempenho, uma boa performance, eu estou mais perto de atingir um bom resultado. Não quer dizer que eu atinja, não é? Por as razões que acabei de dizer. Mas se eu, enquanto atleta, olhar para a minha prova e disser, não, a minha performance foi extraordinária, ou foi boa, ou foi ao nível que eu queria, eu já não me vou martirizar em termos de resultado. Uma outra questão que eu trabalho muito e logo desde o início é celebrarem as coisas que fazem. Tu tens uma prova, a tua prova foi exatamente como tu querias fazer. A primeira coisa a fazer é reconhecer o teu mérito. É tu dizeres para ti mesma, boa Patrícia, estiveste muito bem na tua prova. A partir daqui, a crítica ou o reconhecimento externo vai perder valor, vai É. perder impacto. E ao perder impacto, baixa-me a pressão e a ansiedade. Logo eu vou estar pronto para desempenhar melhor. Portanto, e não é só isto, muitas outras técnicas pelo meio, não é? As coisas, como tu sabes, não é só isto ou só aquilo. Não é? Nós somos o produto de tudo. Não é? E um atleta é o resultado de tudo. Não é? As performances têm a ver com todos os profissionais que estão ali à volta a trabalhar com o atleta, não é só o meu lado. Não é? É interessante porque muitas vezes, e eu vi aqui algumas provas de Jogos Olímpicos, tu tinhas os grandes favoritos que ou escorregam ou caem, ou esquecem-se de saltar a barreira ou prender o pé ou não sei o quê. E pronto, e quer dizer, naquela fração de segundo, tudo aquilo que eles prepararam durante anos a fio, ainda para mais, tiveram mais um ano para se preparar, porque o ano passado não houve os Jogos Olímpicos. Que não foi forçosamente uma coisa Vai positiva, atenção. Não, eu não estou a dizer que tenha sido positivo, eu estou a dizer é que tiveram ali mais um ano, no fundo, ou para se preparar ou para ganhar, como dizia o outro, e muitos deles se calhar até perderam a oportunidade de poderem estar presentes por outras coisas, mas Certo. ali numa fração de segundo, tudo aquilo para que eles trabalharam esvai-se, não é? E realmente eu acho que ou estes atletas conseguem ter uma parte, uma estrutura emocional e psicológica forte que os faz sair dessa adversidade e pronto, e dizer ok, acontece, ou então aquilo vai ser o desastre da vida deles. Sim. E ambas são possíveis. E ambas são possíveis. O contexto é muito importante, ok? O facto destes Jogos Olímpicos não terem tido público foi um fator, eu diria, determinante para haver alguns resultados de surpresa. Porque quando nós somos favoritos, ou melhor, as pessoas gostam mais de estar do lado de quem ganha mais, ok? É Sim. natural. Nós gostamos de apoiar as pessoas que ganham mais vezes, os clubes que ganham mais vezes. É natural no ser humano. Porquê? Porque o meu, aqui entre aspas, ganha, logo eu sinto-me assim um bocadinho melhor, que sabe-me bem e tal. E dá-me uma outra alegria, uma boa disposição. Um parênteses, nós somos a exceção à regra, estamos sempre à espera de 19 e 20. Exato. Agora mais 2 décadas. Mais ou menos isso, Fecha sim. parênteses. Mas Mas nós estás a estamos ver, lá temos que ter fortes. foco na performance, não é no Exato, nós estamos resultado. lá fortes a apoiar a nossa equipe. Sempre. É. Mas as pessoas gostam de estar nos clubes grandes, ok? Ganhem mais ou ganhem menos, as pessoas gostam de estar nos clubes grandes, porque esses ganham sempre mais vezes que os outros. Isso faz-nos sentir bem, dá-nos alegria para durante a semana. Nos desportos individuais é exatamente a mesma coisa. Nós gostamos de apoiar os Bolt, os Federers, os Djokovic e por aí fora, porque essa malta ganha mais vezes que os outros.
E como ganha mais vezes, aparece mais vezes e nós identificamos mais com eles, mesmo quando não tem nada a ver connosco. E então, quando vamos para um estádio e tem público à volta, e aquele público está a aplaudir, e aquilo aparece lá as imagens da malta, e aparece o Usain Bolt, ou aparece esse pessoal todo, e há um bruá maior. Okay? As pessoas puxam mais, reconhecem mais. E isso dá mais confiança a esses atletas. Por outro lado, na mesma proporção, diminui um bocadinho a confiança dos outros. Ou a moral, se quiseres, para aquela competição. Ao não haver público, neste aspecto, os atletas acabam por ficar todos em condições de igualdade. Mas há um boostzinho adicional nos atletas menos favoritos, porque quando acham que estão ao nível dos outros, começam a acreditar um bocadinho mais que conseguem ganhar aos outros. E esta crença é essencial para tu teres um bom resultado. É o acreditar que tu podes ter um bom resultado. E eles muitas vezes acontecem. Por isso houve muitas surpresas em termos de medalhas nestes Jogos Olímpicos. Isso foi um fator determinante. Um outro fator importante, e que tu falaste há pouco, foi este ano adicional. O cancelamento dos Jogos Olímpicos do ano passado foi uma machadada em muitos atletas. Os atletas olímpicos, não haja sombra de dúvidas disto. Um atleta que treina num ciclo olímpico está 4 anos a treinar para uma coisa, para um objetivo único que são os Jogos Olímpicos. Ao chegar aos Jogos Olímpicos, estes atletas trazem 4 anos de treino, muitas vezes ininterrupto, o que leva a um desgaste físico, mental e emocional muito grandes. E chegam ali e dizem-te, não, esta prova não vai haver, vai ficar para o ano. E o atleta cai. Tem uma necessidade tremenda de descompressão. E é muito difícil, é muito complicado teres aqui um equilíbrio, que é, eu vou manter este atleta a fazer o mesmo tipo e a mesma carga de treino mais um ano? Vou-lhe dar descanso, mas se eu lhe der muito descanso, eu corro o risco dele ir e já não voltar, porque ele vai estar tão cansado que não vai querer voltar. Ele que vai querer é descansar, ainda por cima, pá, falta um ano, já treinei 4, Não. deixa-me lá descansar aqui 2 meses. 2 meses que lhe podem custar uma medalha. Mas por outro lado, o desgaste mental e emocional, mais um ano outra vez. Para não falar da decepção que ele tem que superar, porque é uma decepção. Não, claro, porque foi criada uma expectativa, não é? Cria-se uma expectativa que vai haver aquilo e tu trabalhas para um objetivo e É que tu treinas para aquilo, de repente dizem-te, olha, lamentamos, mas já há uma cena chamada mas não. coronavírus, fica toda a gente em casa. E aconteceu a mesma Certo. coisa com o europeu de futebol, não é? Foram as duas grandes Sim, provas que mesma foram coisa. adiadas. Mas curiosamente isso tu estás a dizer de ser mais um ano, achei curioso o italiano que ganhou a medalha de ouro de salto em altura execo com o Com o outro é seu companheiro de treino. cubano, Sim. não, o outro era do Qatar. A sorte dele foi ter sido os Jogos Olímpicos este ano, porque ele o ano passado lesionou-se com gravidade tipo umas semanas antes do que seriam os Jogos Olímpicos e não teria podido participar. E então foi engraçado que, não sei se Há viste. sempre exemplos positivos. Claro, e então ele, do último salto que faz, ele pegou no gesso com que teve a perna engessada não sei quanto tempo, pôs o gesso na pista antes de fazer o último salto que lhe deu então a medalha de ouro execo com outro tipo do Qatar. E estavam a contar exatamente isso, e por isso repara, depois também há sempre um lado e outro, uns que beneficiam mais e outros que saem prejudicados destas Claro que decisões. sim. Jorge, qual é Claro que que sim. é, qual é que é agora, em que é que tu estás a trabalhar para, porque eu acho que nós evoluímos sempre, não é? O que é que tu achas que agora te poderia dar aí uma mais-valia? Tu estavas há bocadinho a dizer, não é uma questão de necessidade, é uma questão de benefício. Este teu projeto do hipnocoaching para atletas que nos estejam a ouvir, sejam de alta competição, não sejam, em que é que as pessoas beneficiam?
para além de melhorarem as suas performances, de se reequilibrarem, se eu fosse um atleta de alta competição e me chegasse ao pé de ti e te perguntasse, olha lá, ó Jorge, pá, olha, faço surf e tenho aí uma data de, quer ser a próxima Teresa Bonvalot, pá, mas tenho 50 anos. Não, estou a brincar. Vai treinar, vai Como é treinar. que tu podes ajudar, pá, a ser a próxima Teresa Bonvalot e apanhar umas ondas? Eu estou aqui a usar um bocadinho de humor, mas agora... Primeiro temos que perceber, ok, primeiro perceber o que é que o atleta já identifica como sendo a necessidade. E como tu sabes, as pessoas quando vêm já vêm com uma necessidade, pelo menos uma vem identificada, ok? Olha, eu tenho medo de ondas para cima de 2 metros, por hipótese, ok? Ok, então a primeira coisa a fazer é trabalhar esse medo. Vamos trabalhar esse medo. De onde é que vem? Qual foi a experiência que originou? O que é que aconteceu? Ok. Mas a pessoa diz, sim, mas eu para além de ter medo de ondas grandes, eu cada vez que vou para uma competição, epá, aquilo para mim é um stress. Ok? É um stress porque é cá, é fora, é em todas as praias, é em todas as ondas, é contra todos os adversários, porque há vários tipos de stress. Não é? Há pessoas que não se estressam com nada, com prova nenhuma, excepto se for contra o adversário A ou B. E isto é outra componentezinha. Portanto, de uma forma, isto é um bocadinho indo ao detalhe. Agora, de uma forma genérica, como é que é o meu trabalho? Além daquilo que eu já te disse, o meu foco essencial é trabalhar a pessoa. O meu trabalho é equilibrar a pessoa. Okay? Na parte desportiva, o meu trabalho é dar ferramentas à pessoa para três coisas, essencialmente. E isto não é o que normalmente os atletas gostam de ouvir. Preparar para ter uma boa performance, ter uma boa performance e ter a capacidade de analisar a sua performance. Okay? Tudo o resto, antes e depois, são consequência daquilo. Mas é aqui que é o cerne do trabalho. Eu tenho que dotar o atleta de ferramentas para que ele, quando chega ao local da competição, e agora competição e não prova propositadamente, porque podemos estar a falar de uma prova de atletismo ou de um jogo de futebol, chamamos competição. Quando ele chega ao local da competição, ele chega lá, ela, chega lá já preparado para tudo aquilo que possa encontrar pelo caminho, para tudo aquilo que quer fazer naquela competição. Okay? O que é que eu quero sentir? O que é que eu quero pensar? O que é que aquele local me diz ou não me diz? O que é que aqueles adversários ou adversárias me dizem ou não dizem? Consigo superar, não consigo superar? O que é que para mim é uma dificuldade? Okay? Isto de uma forma específica já na parte da competição. Depois é pôr isto em prática. Dar-lhe a confiança, dar-lhe a ferramenta e as ferramentas para que tenha a confiança necessária para que a performance seja a que o atleta ou a atleta quer. E depois no final, independentemente do resultado, olhar para a sua performance. Como se diz muito no futebol, não é porque ganhamos que está tudo bem, não é porque perdemos que está tudo mal. Olhar para a performance fora do resultado é uma tarefa muito complicada, que tem regras e tem formas de o fazer. Na competição. Agora, fora da competição, o treino. Como é que é o treino? Como é que a pessoa treina? Como é que a pessoa se sente antes do treino? Tem objetivos para os treinos ou não tem objetivos para os treinos? Se estressa ou não se estressa? Gosta ou não gosta? Tudo isto são coisas que nós vamos trabalhando ao longo do tempo para pôr o atleta o mais estável possível. E este é o objetivo, estabilidade. O meu pode ser, a minha estabilidade pode ser aqui, a do outro atleta pode ser aqui, e assim sucessivamente. Né? Cada um tem o seu ponto ótimo. E interessa-nos encontrar o ponto ótimo. As pessoas que chegam ao pé de mim e me dizem que são o próximo Cristiano Ronaldo, se calhar é preciso trazer aquela autoconfiança um bocadinho mais para baixo, porque aquilo está acima do ponto ótimo. Né? Está em excesso. E tudo o que tem em excesso
a coisa não vai, tem tendência para não correr bem. Então, temos que equilibrar. No fundo é isto, equilíbrios. Procurar os equilíbrios mentais e emocionais de cada um. A ansiedade não é positiva, certo? Excepto quando o atleta me diz que precisa daquele nervoso miudinho. Então eu não lhe vou tirar aquilo. Então eu não vou dizer, não, agora vais relaxar antes da competição. Não, não, porque ele precisa daquilo. Ok, então vou encontrar o ponto ótimo dele. É que no fundo acaba por ser esse nervoso miudinho acaba por despertar aqui também a produção de adrenalina, não é? E a Sim. adrenalina é necessária para toda a parte muscular e cerebral estar toda muito mais otimizada e muito mais atenta. E as pessoas A às tal vezes... diferença, exatamente, a tal diferença entre nervo competitivo ou ansiedade, que para Claro, o atleta normalmente é a mesma coisa, mas que nos compete a nós, a mim, identificar o que é e o que não é e qual é o nível em que ele deve estar. Portanto, o que é que eu procuro? Procuro estabilizar. Procuro. E outra coisa, e isto eu costumo dizer muito, que é um atleta mental e emocionalmente estável é um atleta que tem uma maior capacidade de adaptação ao imprevisto. sim. Quando te acontece uma coisa que tu não tens prevista, se tu és emocionalmente instável, tu vais andar nos picos, vais andar, entre aspas, na euforia e na depressão. Um atleta mais estável emocionalmente vai ter a capacidade mais rapidamente de, ok, eu não estava à espera disto, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso agir sobre isto? Ok? E quando um atleta me diz que apanhou um imprevisto e se adaptou, para mim é ótimo. Para mim é sinal de uma boa preparação mental e emocional para aquilo que estava a fazer. Claro. As pessoas que te procuram ainda ficam resistentes à palavra hipnose? Têm medo? Ficam. Receiam isso? Não, não, medo não tem, mas noto uma certa resistência. Eu desde muito cedo tomei uma decisão. Eu faço hipnose e eu assumo que faço hipnose. Ok? É uma das minhas principais ferramentas de trabalho. Então, compete-me a mim, técnico, conhecedor da técnica, explicar à outra pessoa em que é que consiste, quais são os mitos, o que é que dentro dos mitos é verdade ou não é verdade, e como é que toda a técnica funciona, do princípio ao fim. O que é que a pessoa pode sentir, o que é que a pessoa não vai sentir, o que é que a pessoa pode esperar da técnica e o que é que pode não esperar da técnica. Ok? Eu não faço, por exemplo, tens a hipnose de palco, por exemplo. A hipnose de palco existe, a hipnose de palco é verdade, as pessoas chegam lá, estalam os dedos e os outros caem para o lado, aquilo é real. Agora, uma coisa eu faço questão de dizer, aquilo é real, mas nós vemos 5, 10, 15 minutos de um trabalho que tem 2, 3 horas por trás. Aquilo não é só aquilo tem muito mais. Além disso, é um transe hipnótico que, para mim, em contexto de consulta, não me serve para rigorosamente nada. Claro. Certo, mas eu tenho que explicar isto à pessoa que tenho ali. Portanto, tudo isto eu explico, os níveis de transe hipnótico, para que é que servem, para que é que não servem, o que é que nós usamos em consulta, porque é aquele e não é o outro, ok? O que é que aquilo faz e não faz, o que é que a pessoa pode fazer durante o transe hipnótico e pode sentir durante o transe hipnótico, não é? E como eu costumo dizer, em qualquer altura do processo, podes abrir os olhos e a porta é ali, está tudo bem. Agora, a resistência, não. Ou melhor, sim, o medo não, a resistência há alguma. Normalmente, ao fim do primeiro exercício, passa. Ok. Não, lá está, e por isso é que eu gosto de fazer este tipo de perguntas, porque é mais um estigma que muitas vezes existe. Não, essa treta das hipnoses são aqueles malucos que andam lá no palco, a estalar dedos e cai tudo para o lado, Certo, deixa de fumar, é e verdade. parecem uns macacos ou fingem. Mas, mas já agora deixa-me fazer um contexto, na hipnose de palco. Imagina que tu tens uma plateia com 100 pessoas, ok? E tens um fulano à tua frente a fazer testes de sugestionabilidade.
ok? Que é dizer, agora fechem todos os olhos, e agora entrelacem os dedos, e agora imagina que têm cola a correr nos dedos, etc. etc. Sim, Pronto, e o gajo está esse ali, é o não sei quanto básico, tempo. não é? Sim, isso é o básico, não é? Mas ele está ali horas e horas e horas e horas naquilo. E a maior parte das pessoas faz os testes de sustentabilidade e eles acontecem tal e qual como o hipnotista, o hipnoterapeuta está a sugerir, não é? E no meio disto tudo vai estabelecendo umas âncoras, vai dando lá os estalos nos dedos. Eh, e as pessoas vão avançando e vão se habituando àquele tom de voz e vão sendo hipnotizadas cada vez mais facilmente. E isto é importante. Ninguém é hipnotizado se não quiser. Ok? Então as pessoas estão ali e há um grupo de 10 pessoas, que podem conhecer-se ou não, que faz todos os testes tal e qual a pessoa diz. E sente tudo aquilo que é sugerido e veem tudo o que é sugerido, imaginam tudo o que é sugerido. E essas 10 pessoas, para além disto tudo, querem ir para cima do palco fazer aquilo, porque sabem ao que vão, ninguém vai enganado para ali. Hein? Não, claro. Eles sabem ao que vão. E então, e quando a pessoa, ao fim de 2 horas ou 3 horas de testes, diz eu quero 10 voluntários, são aqueles que vão. São aqueles que vão. E quando eles vão e eles estalam aos dedos, eles caem todos para o lado. Que não haja dúvidas. Agora, a hipnose não é só isto. Não, claro. E por isso é que, lá está, eu gosto de trazer estes temas, porque eu acho que as pessoas veem. Bom, a hipnose clínica já é usada por muitos terapeutas, por muitos psicólogos, e com resultados excepcionais já há muitos anos. Só que eu acho que, da mesma forma como tu dizias, e que ainda está na cabeça de muita gente, os psicólogos é para os maluquinhos, as pessoas ainda têm estas ideias pré-concebidas que é importante desmontar. Porque, Certo, certo. isto porquê? Porque havendo terapeutas que trabalham como tu, numa área muito específica, é importante as pessoas saberem que tu existes e que o teu trabalho tem determinadas características que se calhar os podem ajudar numa série de coisas. E claro que nós nos focamos um bocadinho mais no hipnocoaching, porque é o que está vocacionado para os atletas e para isso. Mas ó Jorge, mas eu tenho a certeza que alguém com distúrbios alimentares, alguém com ataques de pânico ou outro tipo de problemas emocionais que precise de ajuda, podem Uhum. perfeitamente ir ter contigo à procura Sim, dessa ajuda, não é? eu não fico. Eu gosto muito da parte desportiva, mas o meu trabalho não se resume à parte desportiva. Ok? Eu continuo a fazer tudo o resto. A parte clínica, a parte das fobias, dos medos, dos distúrbios, etc. Sim, isso continuo a fazer. Mas queria só, já que tu estavas a falar há pouco da hipnose no desporto, deixa-me só dar aqui um parênteses. O impacto da hipnose nos atletas e no desporto. A hipnose permite, através do acesso ao inconsciente, com menos barreiras, e é por isso é que é tão eficaz, mesmo no contexto clínico, permite que eu agarre num atleta e, quando faço a preparação para uma determinada competição, faça com que o inconsciente dele seja pré-programado para lhe dar pensamentos e sensações mediante estímulos externos daí a 2 ou 3 dias. Okay? Ok. Do tipo, tu quando chegares àquele local, tu vais-te lembrar disto. E ao lembrar-te disto, tu vais ter aquela sensação física. E tens aquela emoção, de mais confiança, de mais alegria, de mais força, okay? De mais relaxamento, por exemplo. Okay? A hipnose permite-nos fazer isto. E dá-te um boost. Chegamos ao ponto, a hipnose permite que tu, em situações muito específicas, em situações de cansaço físico, possas ter um boost de energia, por exemplo. Sim. Okay? Há técnicas e há formas de o fazer. O que significa que tu, em determinado tipo de esportes, nos esportes de resistência, de longa distância, por exemplo, tu consigas ir buscar mais energia em determinada parte da tua competição. Okay?
a hipnose tem efetivamente este impacto e aqui marca, na minha opinião, marca a diferença em relação ao trabalho de coaching mais puro, entre aspas, né? Sim. Faz mesmo diferença. No fundo, aquilo que tu estás a dizer é que a hipnose no teu trabalho também é ajudada como reprogramação do inconsciente, daquilo que traz estas barreiras às pessoas não conseguirem fazer certas e determinadas coisas. No fundo, é reprogramar isso de uma forma em que as pessoas consigam estar bem nesses seus medos, é ultrapassar essas fobias, ultrapassar esses medos, Sim, ultrapassar sim. essas ansiedades. O que é super importante, porque eu conheço alguns terapeutas que também utilizam a hipnoterapia como ferramenta, com resultados excelentes, às vezes em coisas muito simples, e estou-me a lembrar de um caso de um piloto que de repente começou a ter fobia de voar. Tornou-se um problema grave porque ele não conseguia entrar no cockpit de um avião sendo aquele o seu trabalho. E por isso foi necessário recorrer à hipnoterapia para se conseguir ajudar essa pessoa a superar essa sua fobia e poder voltar à sua vida normal. Porque eu acho que às vezes há certas fobias e certas coisas que se desencadeiam fora de tempo por traumas que estão muito recalcados há muito tempo no inconsciente e que há como que um gatilho que traz isso de volta e que de repente, como dizem os ingleses, out of the blue, a pessoa começa a desenvolver uma série sei lá, de medos. Sintomas. Pronto, sim, uma série de sintomas, bem dito, bem visto, simplificaste a coisa, que não têm razão aparente naquele momento das suas vidas, mas que foi algo que surgiu atrás. Certo. Mas é isso. E com a hipnose podemos efetivamente ir lá, trabalhar a causa para que o sintoma possa desaparecer. Claro, claro. Olha, Jorge, a nossa hora já vai longa e eu queria te pedir aqui uma coisa que peço a todos os meus entrevistados. Que mensagem é que tu gostarias de deixar aqui às pessoas que nos estão a ver e nos estão a ouvir antes de terminarmos esta nossa conversa? Epá, que mensagem. Olha, eu acho que se calhar um bocadinho também por causa do meu trabalho, mas é um bocadinho isto. Epá, façam o que vos faz felizes. Dediquem-se a ir por aquilo que vos traz a felicidade. Acho que é o mais importante de tudo. Sem medo. O resto vem por acréscimo. Sim, o resto vem por acréscimo. Exatamente. Mas eu acho que esse desapego às vezes é difícil de fazer. As pessoas têm muito medo de sair da sua zona de conforto. E por isso eu acho que é. Essa tua mensagem é empoderante ou empoderadora, não sei como é que se diz, porque é mesmo, acho que as pessoas têm é que fazer por serem felizes e muita gente vive uma vida inteira infeliz e nunca faz por mudar. Por isso, certo. Gosto da tua mensagem. Jorge, muito obrigado. Agradeço-te imenso termos estado aqui à conversa. Aprendi muito sobre aquilo que tu fazes e sobre hipnoterapia e sobre coaching e sobre performances de atletas. Agradeço-te imenso teres disponibilizado este bocadinho do teu tempo para estarmos aqui à conversa. Obrigado, Patrícia, pela oportunidade e por falarmos aqui um bocadinho. Sempre quiseres, cá estamos. Vamos embora. Então vá, meu querido, desejo que o dia reste super feliz. Para ti também. Fica bem. Tudo Beijinho bom. grande. Beijinhos, beijinhos. Tu também. Tchau, tchau.